9:09. Eu estou recebendo na manhã de hoje a visita da presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Anclair Cardoso, acompanhada também de José Carlos Gomes da Silva, representando o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, e Paulo Roberto Santos Silva, da diretoria do CEPERGS. Eles estão aqui porque há uma mobilização, e pelo que eu deduzo, essas três entidades estão unidas, né, nessa mobilização, contra a reforma da Previdência. E eles solicitaram um espaço aqui para nos trazer uma manifestação com relação à posição deles e também divulgar algumas informações aqui que gostariam sobre esse tema. Por sorteio ou por determinação, eu não sei bem, mas o José Carlos é quem vai começar a falar com relação a esta atividade. José Carlos Gomes da Silva. Zé, como é que está, Zé? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Bom dia, Anclair. Bom dia, Paulo. Só uma correçãozinha. Eu sou do grupo de oposição ao Centrajuve. Se disser que eu sou do sindicato, a diretoria do sindicato me mata. Depois, né? Desculpa, então. Como é que eu lhe anuncio, então? Eu represento as oposições unificadas ao Centrajuve. Perfeito. Senão o pessoal dá a situação... se bem que, por falar em situação estamos todos nós. E que situação? É uma situação desesperadora quando a gente pensa nessa questão da aposentadoria e vê qual é o projeto, qual é a proposta que foi apresentada ao Congresso Nacional como sendo a solução de todos os nossos males, né? Cada artigo, cada parte do texto do projeto que a gente lê é um problema maior que o outro, a desgraça é ainda maior. Cada dispositivo que a gente vai avançando na análise consegue ser pior ainda do que o anterior, né? E em função disso, aí no dia 22 passado, dentro das atividades do Dia Nacional de Lutas da Classe Trabalhadora no país inteiro, foram milhões de pessoas nas ruas. Não se assuste, ninguém está louco, isso não saiu na televisão mesmo, não apareceu na grande imprensa, porque evidentemente, né, se nós constatarmos as maiores emissoras, os maiores 5 grupos de comunicação, parte deles tem algumas dívidas com a Previdência e tem todo o interesse que a Previdência Pública acabe, justamente para não precisar pagar essa conta, assim como uma série de empresas que pressionam os trabalhadores para que eles sejam favoráveis à reforma da Previdência, quando na realidade a reforma proposta é um saque aos direitos do trabalhador e da trabalhadora, só que essa proposta vem em boa hora para ajudar empresas que sonegaram a Previdência, né? Então a gente precisa, no mínimo, debater melhor essa questão. E esse foi o objetivo da gente chamar essa mobilização também em Tupanciretã. Nós tivemos aqui dia 22, então, uma atividade. Sim, nós tivemos na Câmara de Vereadores a Assembleia da Classe Trabalhadora. Antes disso, ainda no mês passado, a Câmara Municipal aqui de Tupanciretã e a Câmara de Jari, por iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aprovou por unanimidade, as duas casas aprovaram moção de repúdio à reforma da Previdência. Quer dizer, é uma posição oficial do Poder Legislativo, tanto de Tupanciretã quanto de Jari, de ser contrário a esse projeto, porque no entendimento dos vereadores ele bateu com o nosso. A gente conseguiu perceber que essa reforma é prejudicial à população. Bem, Anclair Cardoso está aqui também presente, representando o sindicato. Essa sim é presidente do sindicato, posso anunciar, não é oposição ao sindicato. Não. Tá bom. Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Anclair Cardoso, também nos traz a posição sua e, claro, da sua entidade com relação a essa reforma da Previdência. Bom dia, Anclair. Bom dia, Miguel, bom dia, rádio ouvintes, bom dia aos colegas. Bom, Miguel, desde há 2 anos atrás que nós já vimos fazendo curso por essa questão e tentando tomar mais ou menos, né, noção do que seria. Quando se começa a entender o que vai acontecer e as pessoas acham porque elas são funcionários do município que não vai a chegar até eles, sim, com certeza, e vem lá de cima. É uma regra que vai pegar todos nós trabalhadores. Mas o que nos deixa mais preocupado é na hora que a gente mais vai precisar, né, da nossa aposentadoria, do nosso sustento, que é na nossa velhice, se é que nós vamos chegar até lá, né? Esperamos. Nós não vamos ter, acho que, nenhum salário mínimo, se eles continuarem com essas prerrogativas que eles colocam, de não passar a inflação para quem está aposentado, de desvincular, né, aquela parte que se tem da Previdência junto com a questão da saúde. Se você adoecer, né, porque agora você não vai ter mais uma previdência completa, você vai ter uma poupança para se aposentar, aí quando você adoece, seu salário some.
Você fica sem receber. E mais essa questão também do ente, que no caso seria a prefeitura que paga a parte dela, o patronal, também não vai existir mais. Então são essa matéria, como ela se apresenta hoje, ela é simplesmente assim, ela é horrível, não tem outro termo para te dizer. É acabar com o trabalhador. É tu nivelar todo o trabalhador para uma miséria futura. É isso que vai acontecer se ela passar com essa redação, se eles não mudarem. A gente sabe que tem que mudar, obviamente que nós precisamos nos aposentar com mais tempo. Mas atrás de nós ainda tem aquilo que eu venho ressaltando, Miguel, são os 13 milhões de desempregados. Quando é que essas pessoas vão começar a trabalhar? Quando é que essas pessoas vão começar a contribuir? Se eu vou ter que trabalhar até os 70, 75 anos, eu vou ter que ter uma contribuição e que hoje, se eu pegasse, por exemplo, a Anclar vai se aposentar, pega os últimos 80 salários dela e faz a média. O que eles estão propondo agora? A Anclar vai se aposentar desde o primeiro salário dela. Ninguém mais se aposenta nesse país que não sejam os protegidos, com a integralidade. Ninguém mais vai. Porque tu vai fazer uma soma e tu não vai te aposentar com o que tu está pensando que tu vai te aposentar. Então são essas questões. Magistério vai ser atingido, todos nós seremos atingidos, um país onde 60% da população recebe salário mínimo, vai receber menos que o salário mínimo. Então assim, o que nós estamos pretendendo, levar esse conhecimento aos bairros, com que as pessoas tenham noção do que vai acontecer. Então hoje nós estamos unindo forças, trazendo todos os segmentos dos trabalhadores, para que a gente possa mostrar, não é nenhuma questão de contra o governo, é uma questão de sobrevivência, de como nós vamos sobreviver daqui para frente. De que forma vai ser levada essa informação aos bairros, no tema que você usou? Nós vamos nos reunir, nós vamos chegar até os presidentes de bairros, nós vamos levar esse material e nós vamos convocar, vamos chamar a população para que, tal dia no bairro tal, aí nós vamos falar também o desmonte da educação, porque o que foi aprovado no governo Temer da educação é algo assim que nós não tínhamos noção. Quando nós tivemos uma plenária, foi terça-feira, terça-feira a plenária, assim, Miguel, é um retrocesso que tu fica, mas como é que isso passou e a gente não viu? E infelizmente passou. Tá lá, já está para ser executado. Esse cronograma da ida até os bairros não está pronto ainda? Não. Perfeito. Mas até semana que vem, a gente consegue, consegue fazer. Aí vai se fazer um roteiro de visita aos bairros, convidando a comunidade daquela região para uma reunião e um debate sobre esse tema. Exatamente. Bem, muito bem. Essa é a palavra de Anclar Cardoso. Nós temos também aqui o Paulo Roberto Santos Silva, que é diretor do CEPERGS e pode também nos trazer, com relação a esse tema, a sua posição, a sua opinião. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, bom dia aos colegas. Bom, o CEPERGS também ele vem fazendo plenárias nas escolas, a gente vem distribuindo materiais, materiais nas escolas. Em Cruz Alta também, o pessoal que a gente pertence ao núcleo de Cruz Alta também está atendendo todas as escolas, só que a gente viu a necessidade de unir essas forças, os trabalhadores, como a Anclar pontuou, que sozinho a gente não consegue, E como também a gente pensando, independente, a eleição já terminou, entendeu? A eleição terminou, então independente de quem votou, a gente precisa, é a luta pela sobrevivência mesmo, porque senão ninguém vai se aposentar do jeito que está pensando, E é uma, como é que eu vou dizer, é uma necessidade da gente fazer mostrar para a população o que vai acontecer, a necessidade também a gente está sofrendo isso no CEPERS, das escolas, a gente está vendo que, até pelaquela questão de doutrinação que andou meio se falando em doutrinação, que não é doutrinação, entendeu? É uma questão de informação, trazer o conhecimento, desvinculou muito isso aí, desvinculou. Então, se tu trazer o conhecimento é doutrinar, então, tu falar para aquela pessoa, tu vai seguir esse caminho. E esse caminho, tu vai ter um buraco, a pessoa que quer ir por ali, vai por ali, Não, tu não tá...
Então a gente vê essa necessidade de trazer, principalmente eu no meu caso, que pertenço à educação, a gente vê o quanto os alunos que estão entrando para o mercado de trabalho agora vão ser atingidos, atingindo e cheio. Nós que ainda estamos na ativa, ainda nos falta um pouco tempo, eu com quase 50 anos ainda tenho, né, essa reforma passando, vou ter um tempo. Mas imagina esses alunos que estão entrando agora com 20 anos, digamos, que é uma média que vai entrar no mercado de trabalho. Vão ter que cumprir os 40 anos ininterruptos de desconto, né? Uhum. De contribuição. Isso ininterrupto, que a gente sabe que é difícil hoje tu trabalhar 40 anos sem sair da firma. Isso que lá atrás, teve a reforma trabalhista que precarizou toda essa questão do trabalho, entendeu? Tem a idade também, que é a idade mínima, que na proposta está 62 anos mulher, 65 homem, só que as pessoas também não sabem assim, a questão da... Tem que ser somado com o tempo de contribuição. Isso, Sim. Mas tem aquela questão da expectativa de vida também, que essa idade mínima ela pode aumentar conforme a expectativa de vida for aumentando, entendeu? Tem várias questõezinhas que eu acho que aqui a gente não consegue pontuar todas, então tem muito amplo isso. Muito amplo, então a gente tem que fazer uma aula pública, né, gente? Então, mas eu volto a repetir, não é uma questão de doutrinação, é questão de conhecimento, questão de informação, porque senão estaremos todos, vamos não nos aposentar abraçados, né? Certo. Entendeu? E volto a repetir também, independente de quem votou em quem, nessas horas é a luta pela nossa sobrevivência. E para finalizar, Miguel, eu trago aqui insatisfação de mais um mês de salário atrasado. Mudou-se o governo, mas não mudou-se o sistema. Pelo 40º mês, o salário nosso atrasado. Então, a insatisfação, acho que de todos os servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, e é isso, olha... Parece-me que esse mês de março vai começar a ser pago dia 10, né? 10 de abril. Dia 10, depois tem o dia 10 até 2000, depois eu tenho a listinha, se não me engano, o dia 12 de 2000 até... Entendeu? Só que a pessoa olha assim, acha, atrasou. Só que o pessoal já vem há 4 anos sem uma reposição da inflação, já vem há 4 anos sem um aumento, entendeu? E isso vai se somando ainda a dívida bancária que o pessoal está lá, né, entendeu? Está indo socorrer o banco, que é uma questão bem importante também, a da Previdência. Quem vai favorecer a reforma da Previdência? Os banqueiros. Serão os grandes favorecidos, os banqueiros, né? Entendeu? Bem, então a sensação que eu tenho, a gente está distante assim, não tem muitas informações tão precisas, mas a sensação que se tem me parece que isso é uma coisa irreversível, que vai se mexer na Previdência, me parece que não há dúvida que isso vai ser mexido. Vocês estão levantando os problemas que isso com certeza vai estar criando ou mudando o sistema todo. Há a possibilidade de nesses encontros se levantar algumas possíveis soluções ou indicações ou sugestões de que mudanças podem ser aceitas e poderão ser, digamos assim, recebidas por parte de vocês, dos movimentos? Olha, Miguel, a gente tem brincado, quer dizer, eu tenho brincado com isso, que a questão é a seguinte: se estender para todo o conjunto dos trabalhadores brasileiros a proposta de reforma da Previdência que foi apresentada para os militares, eu acho que o acordo sai facinho. A proposta dos militares reajusta o vencimento em 60%, dobra a gratificação no momento da aposentadoria. Isso no caso, por exemplo, de um profissional de nível médio nas Forças Armadas, dá uma indenização superior a R$100 mil no momento da aposentadoria, coisa que ninguém tem. Garante reajuste anual, garante a integralidade do vencimento, mantém as pensões integrais para a filha, coloca na lei a garantia de reajuste salarial. Quer dizer, precisa mais. Isso é o que vocês gostariam? Isso é o que qualquer trabalhador gostaria, mas isso foi apresentado apenas para os militares. Então, a partir desse ponto, eu posso te afirmar que não há a menor possibilidade da gente concordar com uma vírgula desse projeto.
Por quê? Porque esse projeto ele diminui o valor do benefício, ele dificulta a concessão do benefício, ele estabelece aquele benefício de prestação continuada, por exemplo, que hoje é de um salário mínimo para pessoa carente, ele traz para R$400. Pela proposta que está no texto, é possível, em média, pelas previsões que a gente tem, que daqui a uns 10 anos o benefício médio da Previdência Social pago aos aposentados é de R$300. Então, assim, não tem a menor chance de ter um acordo com uma vírgula desse projeto. E sugestões para ele se adequar ao que se busca? Esse ideal dos militares acho difícil ser alcançado, sim, mas uma coisa intermediária. Assim. A questão da Previdência ela é um pouco complicada e esse talvez seja o nosso principal ponto. A questão da... como é que eu posso... A pessoa entra na internet e faz uma pesquisa rápida no Google, certo? Ela vai localizar algumas coisas sobre a reforma da Previdência. O discurso oficial de que a Previdência está quebrada seria um déficit de 190 bilhões. Há posições que dizem que há um déficit de 200 bilhões. Há posições que dizem que não há um déficit. Há quem afirme que há um superávit da Previdência. Então, quando sequer a própria equipe de governo tem consenso do que seja exatamente esses números, como é que a gente já está discutindo em cima de uma economia de 1 trilhão? Quem definiu esse número? Quais são os critérios usados para calcular esse número? Com quem isso foi debatido? E pior do que isso, uma proposta que atinge 100% das pessoas que vivem nesse país, porque a reforma proposta é tão complexa que ele atinge 100% dos brasileiros, como é que se manda uma coisa de uma envergadura e de um tamanho desse para apreciação pelo Congresso Nacional, com pressão aos deputados para que aprovem, com pressão dos grandes grupos econômicos para que aprovem, com pressão dos bancos exigindo que se aprove o destino de 100% da população brasileira? Com quem está sendo discutido isso? Quem é que deu a esses congressistas e ao governo o direito de decidir por mim a minha vida? Ninguém vai me perguntar nada. Ninguém vai perguntar ao trabalhador ou à trabalhadora se ele concorda que o benefício dele da Previdência seja reduzido. Já a pessoa, para se ter uma ideia, Miguel, qual é um exemplo bem concreto. A proposta do governo é transformar toda aquela Previdência Social, toda aquela arrecadação que hoje existe, que é de cerca de 25% do orçamento da União, em capitalização que vai ser gerenciada pelos bancos. Os bancos já recebem hoje, a título da dívida pública, 40% do orçamento da União. Nós vamos passar para os bancos. Quer dizer que a solução que o governo encontrou para resolver o problema da Previdência é repassar mais 25% do orçamento da União, totalizando 65% para que os bancos gerenciem. É isso que o cidadão, a cidadã brasileira acha como adequado para a Previdência, transferir 65% de tudo que a União arrecada para os bancos. Eu não creio que seja essa a proposta. E pior ainda, se a pessoa quiser entender o que eu estou falando, ela transforma essa Previdência em capitalização. Qual é o título de capitalização mais conhecido que nós temos no Brasil? A telecena. Pois bem, uma telecena custa hoje na lotérica R$10. No ano que vem a gente resgata R$5 corrigido da inflação, porque os outros 5 é a taxa de administração que a financeira comeu. É exatamente isso que vai acontecer com a nossa contribuição previdenciária se essa reforma for aprovada. Então, assim, repito, nesse patamar, mas não há a menor chance de que os trabalhadores concordem com uma só vírgula desse texto. Bem, o tema é bastante polêmico, bastante abrangente, como o próprio Paulo comentou aí, nós dificilmente conseguiríamos numa manhã aqui trazer todas as informações, e é claro que nessa sequência de reuniões que vocês estão se propondo a fazer, com certeza isso vai ser levantado junto à comunidade do Pancetã em várias oportunidades, e a gente fica à disposição para divulgarmos, enfim, os locais, enfim, os horários onde estarão se reunindo, com o objetivo de facilitar as pessoas a ter acesso a essa informação, que, como o Paulo muito bem colocou, o Zé também, né, as pessoas que têm o interesse podem buscar essa informação e aí fazer a sua avaliação, a sua posição. O tempo voa muito, mas, Paulo, eu vi que você pegou o microfone e gostaria de colocar mais algum detalhe, por favor, só para concluir. Só para concluir, que a respeito da capitalização, ela tem um grande número de mortes quando ela foi aplicada no Chile, um grande número de suicídios, né, dos idosos, dos aposentados, porque é um sistema que não deu certo em país nenhum. E tanto é que eu estava lendo que na Argentina depois eles fizeram e retornaram para o nosso de novo, né, porque viram que não deu certo. Imagina tu colocar a tua aposentadoria nas mãos de um banco,
Aí chega ali perto de você se aposentar, aquele banco quebra. E tua aposentadoria você foi, entendeu? Hoje a aposentadoria nossa, ela é por repartição, né? Ela é, tu contribui, o patrão contribui e vem uma parte dos impostos. O que vai passar a ser? Só tu vai ser o contribuinte da tua aposentadoria. É muito arriscado isso, né? Tá certo. Bom, da minha parte é isso. Muito obrigado. Para concluir, então, a gente gostaria que as pessoas, independente do seu partido, independente do que pense, se façam presente quando nós estivermos nos bairros. É de suma importância. Nós não podemos deixar, né, que o nosso futuro seja tratado dessa maneira. Ainda mais que o Paulo Guedes, em 1981, se fazia presente no Chile e fez parte do que aconteceu lá, né? Então ele tem toda essa contribuição. Não podemos esquecer da Grécia, que quando os bancos faliu com a aposentadoria e com o dinheiro das pessoas também. Não podemos esquecer também que os bancos são grandes devedores para a União. Não podemos esquecer que nós que mantemos esse país através do nosso trabalho e pagando impostos. E somos nós que iremos decidir, sim, se nós vamos aceitar ou não. Como está, não tem. A gente sabe que ela tem que modificar, mas como está, não tem condições. Nós não vamos chegar em 10 anos aí, como eu vi, um senhor aposentado passou um dia inteiro vendendo milho no relento do sol para poder sobreviver, né? Para contribuir um pouco mais, um homem com 90 e poucos anos sentadinho ali vendendo milho. Então é assim, ó, é humanamente impossível que a gente vá seguir pagando mordomia para político ou quem quer que seja nesse país. O momento é esse e o momento é agora. Muito obrigada. Muito bem, nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos a Anclair Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais do Tupã-Siretã, José Carlos Gomes da Silva, que faz parte do bloco de oposição ao Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, mas é um servidor do Judiciário, né, atuando aqui na nossa comunidade já. A oposição é só a direção. A direção, não a entidade. O Paulo Roberto Santos Silva, que é diretor do CEPERS, nos trouxeram informações sobre essa mobilização que eles estão participando, né, aqui em nossa comunidade, contrários à reforma da Previdência, movimento contra a reforma da Previdência, e que estará realizando reuniões em alguns locais aqui na nossa comunidade. E dentro em breve a gente terá acesso a essa agenda e com certeza estaremos levando o seu conhecimento também. 9h31, eu vou ao intervalo comercial, mas já retorno em nome de Farmácias Associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias Associadas em Tupã é Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos também em nome de Delta Sul, onde você tem lá, por exemplo, um smartphone, uma LG K11 Plus, 32 GB, por apenas R$ 99,90 mensais, sem entrada na Delta Sul. Um rápido intervalo, eu já retorno para você no seu rádio, nos 990 kHz, no portal tupã.com.br, nos aplicativos para tablet e smartphone e ao vivo na nossa live com imagens aqui do estúdio. Um rápido intervalo, eu já retorno.